Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Para esse nosso primeiro programa do ano 2001, escolhemos um tema diferente, a utopia no terceiro milênio. Afinal, não é todo dia que a gente vive uma passagem de século, quanto mais uma passagem de milênio. Quando olhamos para trás, nosso olhar consegue alcançar um ou alguns séculos, mas quando pensamos em milênio, quase que dá um nó na cabeça da gente, não é mesmo? O que podemos dizer com certeza é que a evolução da história da humanidade tem sido marcada, de um lado, pela luta constante pela sobrevivência, e de outro, pela luta de vários de nós por uma sociedade mais justa, mais humana, onde o homem deixe de ser o lobo do homem. Este pensamento ganhou na Grécia Antiga já o nome de utopia, e desde então várias tentativas têm sido feitas no sentido de tentar construir uma sociedade mais justa. O resultado todos nós conhecemos, e como ainda não chegamos lá, não são poucos aqueles que hoje dizem que o sonho acabou, que a grande utopia morreu com o fim do socialismo soviético. Aqueles que defendem a filosofia, a ideologia neoliberal, pregam inclusive que a vida é mesmo assim, cada um por si e mercado livre para todos. O fato é que a sociedade humana tem crescido de uma forma rápida e caótica. Cresce bastante a população, mas também a miséria de grandes populações. De um lado avança a tecnologia e aumenta a devastação da natureza. Ciência e religiosidade ainda convivem em conflito. Cresce o sofrimento psíquico da população global, que não consegue mais perceber, acreditar no futuro, no terceiro milênio, uma população vivendo segura e confortável, como parecia estar nos antigos filmes de ficção científica. Então, com tudo isso, a utopia morreu mesmo? Será que tem futuro para a utopia? Para conversar hoje aqui conosco sobre esse tema tão instigante, nós temos Sueli Ronick, psicanalista e professora da PUC de São Paulo, Odair Furtado, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e João Augusto Pompeia, psicoterapeuta e professor também da PUC de São Paulo. Vamos começar, Sueli, falando um pouquinho, né, como é que nesse período aí, nesse milênio, nesse século que está mais próximo, né? Como é que se deu essa evolução? Como é que você percebe essa evolução da subjetividade, dessa noção de privado? Como é que você poderia estar nos colocando isso? Assim, é mais evidente, óbvio, a gente perceber as mudanças objetivas que aconteceram nesse século, porque elas são gritantes para todos nós, né? A urbanização que se intensificou muito, começou no fim do século XIX, já era uma experiência muito diferente do que se vinha vivendo, e só veio se intensificando, a tecnologia, a globalização, né, por várias vias de comunicação, inclusive digital hoje em dia, mas também isso começa antes, uma possibilidade de comunicação, de transporte por todo mundo que não havia antes. Enfim, uma série de mudanças que são bastante visíveis e palpáveis, né? Mas essas mudanças implicaram também uma mudança muito gritante na própria experiência subjetiva, né? Naquilo que a gente chama de o subjetivo, a subjetividade. E essas são experiências super reais, que a gente vive elas violentamente todos os dias, e, no entanto, elas não são visíveis, é como se elas fossem impalpáveis. Então, ao meu ver, a gente vai ter aí o programa todo para conversar sobre isso, mas a utopia não terminou, a gente tem que jogar o bebê com a água do banho. É aquilo que a gente entende por utopia que está mudando completamente, o que a gente entende por sonhar e como é que a gente produz esse sonho. Duto, pegando um pouquinho esse gancho da Sueli, de que essas mudanças objetivas da realidade social acabam também trazendo mudanças na subjetividade, né? Como é que você percebe essa mudança da subjetividade? O que você pontuaria como importante nisso? Eu acho que tem dois vetores que são característicos do progresso tecnológico, né? O primeiro é que a humanidade nunca foi tão poderosa e as pessoas nunca foram tão frágeis. A síndrome do pânico é a marca do quadro patológico, digamos assim, do final do século, né? Eu acho que à medida que cresce o poder de dominar a natureza, também cresce a interdependência entre as pessoas. E se de um lado a ciência está cuidando desse poder de dominar a natureza, essa interdependência está completamente abandonada, né? Criando então uma série de choques. O outro grande problema que eu vejo é que o conceito de verdade do nosso mundo se faz a partir da alienação do humano. Quando você cria uma verdade objetiva, você diz uma verdade sem sujeito. Então você tira o sujeito, você aliena as pessoas para poder garantir
a praticidade, a verdade. O resultado que a gente tem disso é uma comunidade humana completamente alienada, onde verdade significa não pessoal. Verdade significa sem humano. Né? Então, isso criou, eu acho que uma condição dramática no final desse século, né? Onde o homem poderia estar gozando, né, todas as benesses do progresso que ele criou, e, na verdade, cada dia que passa, ele está mais assustado, mais sozinho, mais desamparado, mais angustiado. Daí a necessidade de retomar, como diz a Sueli, uma nova visão de utopia, né, que possa recuperar a inserção do mundo na relação com o homem e do homem com relação ao mundo, porque eles vieram se divorciando ao longo mesmo de um conhecimento que se propôs identificar a verdade com realidade, com a exclusão do sujeito, com a exclusão da pessoa. Eu gostei daquilo do que o Guto colocou, né, esse diálogo que vem da Sueli, passando pelo Guto, e quando ele falava na noção de verdade, eu fico pensando o que mudou, né? Além da circunstância econômica, né, do modo de produção, tá? O que avança, do ponto de vista aí no campo da subjetividade, é a constituição do indivíduo. Tá? Então vai se formando uma noção de indivíduo, tá? Que acontece aí par e passo com essas mudanças econômicas. Tá? Muda a noção de indivíduo vai ficando circunscrita, tá? Nós vamos tendo uma noção de eu, tá? Cada vez mais circunscrita, tá? E ao mesmo tempo que isto gera também um campo de construção de certezas, para entrar no tema do Guto, esta noção de verdade, a noção de ciência, tá? Que vem surgir aí 500 anos atrás, tá? Superando então uma visão de mundo, para se instaurar uma visão de mundo que busca uma certa exatidão. A questão é que ela não cabe, esta noção que vai sendo construída não cabe dentro daquilo que é a realidade de fato. Eu acho que a brecha para este século, esta passagem, essa construção do indivíduo, abre um campo neste século que começa a construir o seu universo, sua própria negação, que é a noção de incerteza. E aí, Sueli, você falava das questões que podem aparecer decorrentes disso na subjetividade. Você acabou explorando aquela hora isso. Então, né? pegando o gancho até por onde está indo a conversa, essa noção de indivíduo, com a qual a gente foi formado, todos nós somos estruturados assim, né? Ela se consolidou no século XVIII, faz 2 séculos. E já no fim do século passado, na virada do outro século, ela começou a entrar em decadência total, assim, decadência no sentido assim, de entrar em crise porque não funcionava mais para a realidade que estava se começando a viver. O que eu quero dizer? Essa noção de indivíduo é um modo de construção da subjetividade em que a subjetividade fica reduzida ao psicológico. Quando eu falo isso, até parece que eu estou doida, porque quando a gente fala subjetividade, a gente imediatamente pensa psicológico, ainda mais nós, psicólogos, psicoterapeutas, né? Mas essa aqui que eu estou chamando de subjetividade reduzida ao psicológico, é a subjetividade reduzida à inteligência. Para que serve a inteligência? Para a gente reconhecer o mundo que a gente está vendo, tal como ele está formatado, e aprender significações e se mover nele. Aprender o mapa vigente, né? A percepção é para enxergar o visível, né? A memória para lembrar os fatos, né? O ego, o eu, né? A consciência, tudo isso forma o psicológico. Isso é uma dimensão super importante da vida, mas ela é muito circunscrita, porque ela tem uma função utilitária. Então, assim, voltando para o que o Guto tinha iniciado, depois o Odair retomou por um outro lado, o que aconteceu no século XVIII é que a nossa subjetividade ficou reduzida ao psicológico, ou seja, a sua dimensão utilitária. E isso correspondia, em termos de visão de mundo, também pegando o gancho do que Guto e Odair falaram, correspondia a uma visão da realidade que não passava pela experiência subjetiva, ou seja, por aquilo que você sente da vida para poder imaginar e sonhar qual seria o mundo mais adequado para aquilo que você está vivendo. Então, você se baseava e tinha como referência alguma coisa de razão pura, completamente separada da experiência vital, né? Então você tinha, de um lado, a subjetividade, a experiência vital reduzida ao utilitário,
e o eguinho lá comandando, né, o generalzinho ego, e de outro lado uma visão da realidade de uma razão totalmente separada da experiência. Por que isso entra em crise no fim do século XIX e agora nessa virada de milênio aí que entrou em crise total? E o Guto tão bem lembrou, o pânico é a expressão dessa crise, né? As depressões também. É porque na medida que com o avanço tecnológico, a urbanização, a globalização, etc., a experiência cotidiana, vital, ela passa a ser atravessada por uma variação e uma variabilidade muito grande de mundos que nos atravessam, né? No século XIX isso já começou, mas imagina hoje, a gente é atravessado da China a sei lá onde, passando por tudo o tempo inteiro, cada um de nós, né? O fato de você ser atravessado por tantos mundos, se você se abrindo seu não para essa experiência, isso produz em você sensações novas. E à medida que se acumula um pacote de sensações novas, de coisas novas que você está experimentando, aquilo vai entrar em choque com o que você dispõe de mapa da realidade para você se guiar, assim, para trocar miúdos. Teu jeito de amar, teu jeito de se alimentar, teu jeito de se mover, teu jeito de se vestir, dança. Né? Chega uma hora que não tem mais nada a ver com aquilo que já são tuas sensações. Olha, essas sensações são invisíveis, são impalpáveis, mas elas são completamente reais. Elas não têm nada de estratosféricas nem de esotéricas, né? E na medida em que você, se você vem equipado para estar reduzido ao psicológico, que é o funcional, o utilitário, essa sensação que não bate com o mapa que você dispõe para estar se guiando na vida, ela é vivida como uma coisa, como uma loucura, né? Se fosse do ponto de vista da religião, seria coisa do demônio, porque é como se você estivesse explodindo, você inteira, como se viesse do demônio. Depois, a partir do século XVIII, isso passou a ser visto como psicopatologia, né? Como patologia. Então, você se fecha para isso. Acontece que isso foi se intensificando a tal ponto, de um século para cá, e agora mais do que nunca, que não tem como se manter funcionando só com essa dimensão. Então, o que eu acho que é uma conquista fantástica que está se abrindo para nós no campo da subjetividade? É a possibilidade de você incorporar essa outra dimensão da subjetividade, tão real e tão importante quanto a utilitária, que é a dimensão do quê? Onde você vive a sensação da experiência que você vai fazendo cotidianamente, e que se você for se abrir para essas sensações novas, o que você vai precisar? Você vai precisar inventar maneiras de viver de modo a expressar essas sensações novas. Então você vai estar propondo e vivendo mudanças de acordo com aquilo que a vida está te pedindo. Eu acho que aí você começa a apontar para a gente possibilidades de transformação, né? De avançar, de ir além dessa questão que hoje se coloca mais como um mal para a gente, porque se superada pode ser, na verdade, uma possibilidade de crescimento. Então vamos estar falando um pouquinho mais disso no segundo bloco, que é o retorno da discussão, se a utopia está presente nessa possibilidade de um mundo melhor também no terceiro milênio. Diversidade vai parar um pouquinho, com um pequeno intervalo, mas volta já já para continuarmos falando sobre a utopia no terceiro milênio. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Vamos agora continuar conversando sobre a utopia nesse terceiro milênio. Guto, e aí? A utopia morreu? Dá para a gente colocá-la ainda no centro das nossas questões? Como é que você vê essa questão da utopia? Certo. Eu estava comentando antes da gente iniciar aqui, né, dessa referência que o Rubem Alves dá a respeito da palavra utopia. Ele diz que Thomas More, quando forjou esse termo na linguagem moderna, dá duas origens, igualmente as duas gregas, né? Uma que vem de eutopia, no grego, que significa o bom lugar. E outra que seria utopia, que significa lugar nenhum. Né? A utopia é uma espécie de fusão entre a perspectiva da esperança, né, e a indeterminação do futuro. Né? Essas duas coisas
meio que podem se complementar ou podem se opor. Quando elas se opõem, elas são devastadoras. Né? Cria aquela situação que Fernando Pessoa designa num pequeno poema dirigido a Dom Sebastião, e que ele chama de loucura, mas ele está se referindo exatamente à perspectiva do sonho, a perspectiva principalmente do sonho utópico, onde ele diz assim: sem a loucura, ou o sonho utópico, o que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria? Né? Ele é extremamente vigoroso, né? Para dizer que o que resta da perspectiva do homem, quando você destrói, né, a perspectiva do sonho, né, é um pragmatismo, né, que torna o homem apenas uma besta sadia, né, na verdade um cadáver adiado que procria, na medida em que permanece inscrito nessa condição mortal. O terceiro milênio parece ser o milênio da conquista do homem por si mesmo, né, já que a natureza foi cedendo os seus segredos, como diria Bacon, foi, né, abrindo as suas portas e aceitando uma dominação. O terceiro milênio tem o homem como o tema, né, da reflexão de si mesmo, e que não pode, evidentemente, manter exatamente os mesmos padrões onde conhecimento e dominação se identificaram de uma maneira tão forte. Né? A gente teria que achar uma outra forma onde o conhecimento pudesse ser compatível com as relações de intimidade e não apenas a instrumentalização das relações de intimidação. É curiosa essa coincidência de intimidade, né, com intimidação. Né? O mundo que a gente criou é um mundo onde está todo mundo intimidado. Né? E ao mesmo tempo a intimidade vai recuando, né, e vai se desfazendo progressivamente, seja porque existe uma noção de subjetividade ligada com uma individualidade, né, que se separa, pragmática, né? Seja porque a perspectiva do aprofundamento da experiência, né, acabou se tornando algo atropelado pela quantidade imensa de informações com as quais nós somos bombardeados cotidianamente. Né? O homem desenvolveu uma tecnologia fantástica, mas ele ainda não aprendeu a lidar com a tecnologia que ele criou. Ele acaba sendo chupado por essa tecnologia, acaba sendo chupado por esse conhecimento, ao ponto de psicológico virar sinônimo de falso. Né? Se você está levantando a questão da subjetividade, quer dizer, quando um médico diz esse seu problema é psicológico, ele quer dizer o seu problema não é objetivo. Ele não existe, ele é falso, ele é uma ilusão. Né? Ora, se todo sonho é uma ilusão, toda a esperança é resultado de um processo de engano. E se isso é verdade, só podem ser lúcidos os desenganados, os desiludidos. Né? E evidentemente não é essa a expectativa de uma humanidade feita de desiludidos e desenganados. Né? Acho que a perspectiva da utopia volta na necessidade de uma reafirmação de um sentido que é algo absolutamente fundamental para o homem poder viver mais plenamente a sua experiência, seja individual, seja social. Isso remete àquela superação que você começava a apontar no final do outro bloco, né? Porque, retomando essa etimologia da palavra, utopia, né, do bom lugar e lugar nenhum, etimologia grega, depende muito do que a gente entende por bom lugar e o que a gente entende por lugar nenhum. E para os gregos, mas a tradição platônica, que é a tradição que nos formou, apesar de já fazer 2 milênios, não está na nossa alma, né? O lugar bom é um lugar da verdade, da forma pura. E a forma pura, ela estava nas antípodas daquilo que a gente vive nesse mundo. E o que a gente vive nesse mundo é a degenerescência daquilo. Como se a gente fosse pecador aqui na Terra, porque esqueceu da verdade. E está muito longe dela, né? E é quase como se a gente estivesse vivendo uma reversão desse platonismo que está na nossa alma ainda, em que a verdade ela tem que ser buscada a partir da experiência vital. Porque é a vida que sabe o que está permitindo ela vingar ou não. Né? Se a planta pudesse falar, provavelmente a planta, quando ela vinga, ela deve ficar muito mais alegre do que quando ela não vinga e murcha. E uma vida que é reduzida ao pragmático, né? Que não tem essa outra dimensão, onde as suas experiências vão te fazendo, vão te obrigando a sonhar uma mudança e a realizar, a criar as condições dessa mudança. Quando uma vida perdeu isso, é como se essa vida não tivesse mais sentido. Se a gente pegar uma existência onde isso está completamente massacrado e neutralizado, é como se a vida naquela existência não estivesse vingando.
É como se aquilo fosse uma planta, a planta ali murchasse. Porque o sentido da vida é exatamente quando você participa da expansão da vida. E participar da expansão da vida, do ponto de vista humano, é você suportar o estranhamento das experiências novas, em vez de se agarrar conservadoramente ao que você já dispõe como mapa para se guiar, né? Se abrir para esse estranhamento, porque esse estranhamento é exatamente o que vai te impulsionar a criar um novo. Só que esse novo não tem nada a ver com as novidades que a gente se relaciona enquanto consumidor, né? Não é a novidade pela novidade. É quando você, com a experiência coletiva, individual, mudou, variou a tal ponto que você se sente compelido a criar um modo novo de se organizar na vida para dar conta dessa mudança que já ocorreu. Então, se a gente volta para a ideia de utopia como lugar bom, lugar nenhum, visto dessa perspectiva que eu acabei de colocar, e que vai muito na linha do que tu colocou, o lugar nenhum é no sentido daquilo que já é um lugar na tua sensação, mas que ainda não virou um lugar visível nas formas de viver. Quando eu estiver fazendo isso, eu estou construindo utopia. Por quê? Porque eu resgatei a minha capacidade de sonhar. Eu resgatei a potência vital que existe em mim. Em grego mesmo existem duas palavras para a vida. Eu acho legal juntar com as duas palavras da utopia, que é bios e zoe. Bios é a vida, zoe é a vida enquanto pragmatismo, sobrevivência, utilitarismo e tal. A vida orgânica, vamos dizer assim. E isso zoe. E bio é a vida enquanto potência de criação. A vida é potência de criação, não só no humano, na natureza. Então, a cada vez que eu me abro para a minha condição de ser vivo e que, portanto, marcado pela potência de criação, é a vida que está conseguindo vingar na minha existência. E cada vez que eu me fecho para isso, apavorado, achando que o meu mundo caiu, e entro em pânico, em depressão, porque eu sou uma fracassada, por exemplo, no amor. Então eu não aprendi direito a ser uma boa dona de casa e a viver aquela estrutura familiar, em vez de me abrir para inventar uma outra estrutura de relacionamento, né? É a vida que se estanca na minha existência, como se estivesse traindo a vida. Então, o bom lugar, hoje, é aquele lugar que responde às urgências que a vida individual e coletiva estão pedindo. Que é diferente daquele bom lugar do Platão, que era um bom lugar estratosférico, e que você tinha que constituir um conhecimento sobre aquilo para dominar, como bem disse o Guto, a natureza e a realidade. Dominar, né? Que é totalmente diferente de imaginar o bom lugar como aquele, por exemplo, aquele tipo de relacionamento amoroso que nós vamos inventar, que realmente permita passar a experiência amorosa com todas as mudanças que ela vem vivendo nesses últimos tempos. Se a gente olhar isso, daí, de um olhar mais coletivo, pensando um pouco naquela questão que você trouxe do mal não superado, da desigualdade social, como é que você olha isso do ponto de vista da utopia para esse terceiro milênio? Se eu penso isso do ponto de vista histórico, tá? Eu vejo que esta possibilidade, esta potencialidade, ela se reflete muito, particularmente a partir da Revolução Francesa, tá? Quando a noção de liberdade passa a ter um sentido coletivo. Tá? Esse século de revoluções, como fala o Hobsbawm, tá? Que representou uma luta pelo sonho, tá? Uma luta pela possibilidade de transformação, uma possibilidade concreta, imediata, tá? Por todas as circunstâncias, desde aquelas que acabaram representando um insucesso, né? Como a Comuna de Paris, né? Até aquelas que conseguem se implantar de alguma maneira. Né? Então, é curioso isso, porque este século de revoluções, ele vem ser sintetizado, tá? Por um teórico, um fulano, que é o Fukuyama, tá? Que fala recentemente que a história acabou. Tá? Eu vejo esta concepção pessimista, tá? Do fim da história, colocado agora neste momento, exatamente como o representante
daquilo que é este campo, que a Sueli define como o campo do consumo, exatamente o campo da repetição. Tá? Imaginar que, enfim, é o que está dado e que isto vai cair numa eterna repetição. Tá? E aí tem um assunto que certamente a Sueli sabe comentar melhor do que eu, que é como a repetição se coloca, tá, na condição do novo. Quando Nietzsche fala no mito do eterno retorno. Tá? E eu colocaria, então, retomaria isso do meu ponto de vista, nesta possibilidade exatamente de uma vida coletiva, tá, desta noção da vida vivida, que coloca a vida para ser vivida, que coloca a Sueli, tá, com uma potencialidade do novo. Eu acredito firmemente, tá, nesse potencial humano, tá, que vai transformar o mundo. Eu acho que este fim de era que nós vivemos, esse fim de milênio, tá, reflete certamente um esgotamento dessa potencialidade que o capitalismo oferece. Tá? O que nós vemos exatamente esse esgotamento. E logo, daqui 50 anos, nós estamos falando milênio, tá? daqui 100, daqui 200, tá? Começam a surgir as possibilidades desta nova vida, tá? De se colocar a condição, né, de que todos possam viver uma vida, essa possibilidade de uma vida vivida. Infelizmente, né, nosso tempo é curto, a diversidade vai ficando por aqui. Eu queria finalizar agradecendo hoje, né, com muito carinho, a participação aqui conosco da Sueli Ronick, psicanalista e professora da PUC de São Paulo, o Adair Furtado, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e João Augusto Pompeia, psicoterapeuta e professor da PUC de São Paulo. Nós esperamos vocês em fevereiro, quando a diversidade volta para discutir a questão da homossexualidade. Fique conosco, volte a estar conosco até lá, e desejamos que todos possam iniciar esse terceiro milênio com mais fortalecidos na sua crença de uma sociedade mais solidária, construída por todos nós. Obrigada. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.